Certo? Amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continuem nos nossos corações. Nós estamos felizes por mais esta noite com a palavra. Eu agradeço a confiança do pastor Joaquim, a paciência dos colegas e a igreja para comigo. Cremos que Deus tem algo para os nossos corações. Nós vamos ler o livro de Jó, capítulo 3, versículo 23, 24, 25 e 26. Por que se dá a luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Amém? Vamos ter o hino com a irmã Lília. Adentramos nos teus átrios, ó Autor da criação, para te render louvores em perfeita comunhão. Somos filhos da promessa, somos frutos da aliança, revelada aos nossos pais, e por isso te louvamos e prostrados te adoramos, e queremos o teu nome exaltar. A Ele seja dada a glória, toda a honra e o louvor ao Cordeiro que está vivo e da morte triunfou. E não existe outra força como o Espírito de Deus, que opera e que age no louvor deste lugar, onde todos dizem santo, 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 santo és Deus, Jeová. As cadeias caem por terra, são desfeitas as prisões, quando um louvor é dado com sincera adoração. As algemas são quebradas e as mãos são levantadas, exaltando a Deus o Pai.
Santo, 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 Santo és Deus, Jeová. Amém. Oremos. Senhor amado, mais uma vez eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim. Estou aqui nas tuas mãos, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor tem que fazer comigo. Aquilo que for necessário para o seu povo, aquilo que for para não ser bom, que o Senhor não deixe acontecer comigo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos nesta noite. Amém. Amém, Senhor. Muito bem. Nós vamos falar um pouquinho sobre a força do sentido. E vamos falar sobre as duas carreiras das duas vidas. Parece um pouco complexo, mas não é. Nós temos essas duas vidas. Nós notamos que Jó, ele foi elogiado por Deus e apresentado para Satanás como um homem justo. E Deus foi obrigado a deixar Satanás colocar as mãos sobre ele por algumas coisas que ele tinha. Justamente, ele confessou aqui o que ele tinha. Ele temia aquelas coisas que aconteceram para ele. Tudo aquilo que ele temia veio a ele. Aquilo que ele receava aconteceu. E ele disse que nunca esteve descansado e nem sossegado. Nem repousou, mas veio sobre ele a perturbação. Nós notamos que ele vivia correto, justo, mas ele vivia pensando no mal que poderia vir sobre ele. Isso é uma coisa que a maioria de nós temos, às vezes, pensar o mal que poderia acontecer, o que poderá acontecer. Nós não podemos dar ordens conscientes a nós mesmos para sermos bem-sucedidos aqui na terra. Porém, podemos tomar conscientemente a decisão de nos sentirmos bem-sucedidos com as bênçãos de Deus. Porque uma mente afetada de sentimentos negativos, depositado no nosso subconsciente, traz alelume espiritual. E Jó é o que ele tinha. O profeta diz isso na mensagem Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo, parágrafo 104, ele disse: Jó, um homem perfeito, um homem justo, e Deus permitiu que o diabo viesse sobre ele e o açoitasse, e tudo mais, para a perfeição do seu espírito. Vê? Então os espíritos malignos têm
Deus usa os espíritos malignos muitas vezes para realizar o seu plano e a sua vontade. Vocês vão observar que Jó não tinha o conhecimento total da vida. Ele tinha o conhecimento parcial da vida. E muitos de nós também não temos consciência total da vida. Temos consciência parcial da vida. Temos consciência só da vida natural. E não temos consciência da vida eterna. Agora, nós tivemos duas carreiras, duas corridas, ou tivemos uma e teremos outra. Alguns já estão na corrida, outros ainda têm que entrar na corrida da segunda vida. Nós vamos pensar na carreira da primeira vida. Às vezes nós não damos muito valor para a nossa vida. Como nós observamos que Jó, ali quase no final, ele estava bem desanimado com a sua vida. Ele estava reclamando até do seu nascimento. Ele não tinha a consciência da outra vida. Mas veja bem, você um dia foi qualificado para entrar na maior corrida de todos os tempos. Eram milhões de gens concorrentes. Cada indivíduo deve pensar isso. Eram milhões de gens concorrentes. Pense nesse número. Todos tinham o mesmo potencial para vencer. E somente um venceria. Você era um deles. Eu era um deles. Desses milhões. Veja bem, analise qual seria a sua chance própria de vencer. É uma expressão um pouco difícil de entender, mas vou repeti-la. Analisa qual seria a sua chance própria para vencer. Qual seria a sua força, o seu poder de vencer? Você tinha tudo para ser um ou uma derrotada naquela corrida. Você nunca foi tão próximo do zero como naquela corrida. Vocês estão imaginando bem o que é, né? Nunca o fracasso bateu tão perto das suas portas como naquele dia. Porém, você não podia perder a corrida. O maior prêmio da história. A vida. Caso contrário, outra pessoa estaria sentado nessa cadeira que você está. Naquela época você era pequeniníssimo ou pequeniníssima, milhares de vezes menor que um grão de areia. Era pequena e incompleto, mas a sua capacidade de luta pela vida era espantosa.
Veja, se você tem dinheiro ou está falido, se é um intelectual ou se é um iletrado, se é uma pessoa famosa ou se vive no anonimato, tudo isso é pequeno em relação ao espetáculo da vida que você conquistou. Nós conquistamos essa vida. Aleluias. Só isso já é muito importante para nós. Não é verdade? Muitos não participariam com milhões de concorrentes por medo de serem derrotados. Sabe o que você pensou na grande corrida da vida? Nada. Você ainda não pensava. Se pensasse, talvez teria desistido. É estranho. O passo mais importante da vida foi dado na ausência dos sentidos. O predestinado de Deus te colocou nesta corrida da primeira e da segunda. Se na primeira nós entramos e vencemos, ausente dos sentidos, a segunda terá que ser pela mesma forma. Os sentidos não podem trabalhar. Eu estou adiantando um pouquinho. O salmista viu isso no Salmo 39, 139. Ele disse: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu aí estás. Se fizer o céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me esconde de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas são para mim a mesma coisa. Pois possuístes, veja aqui, o que o salmista disse, possuístes o meu interior, entretecestes-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Veja, não é o teu corpo e não é o teu espírito que sabe, é a sua alma.
ela sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e o teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria em maior número do que areia. E quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, Senhor, aqueles que te aborrecem? E não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho reto. Agora nós observamos uma coisa. Ele ali, em maior parte, estava falando sobre o seu corpo, sua vida natural. Jó expressou sobre a sua vida natural. E nós observamos que toda vez que pensamos num obstáculo, que consideramos que não podemos mudar ele de lugar ou de resolver, ele nos paralisa. Vocês notem isso. Vou repeti-lo. Todas as vezes que pensamos num obstáculo, que consideramos que não podemos mudar ele de lugar ou de resolver, ele nos paralisa. Pensar com lucidez é necessário, mas pensar muito nas dificuldades trava a inteligência e rouba as esperanças. A vida tem que haver nela uma força sobrenatural, uma voluntariedade expressa em cada ser humano, no homem natural, para que ele possa ter condições de receber o homem espiritual. Jó começou a mostrar ao povo os sofrimentos da vida natural. Ele disse: nascemos de mulher e somos cheios de inquietação, e com poucos dias. E ele olhava isso com muita dificuldade. Ele imaginava que teria um retorno, mas ele não tinha consciência do retorno. Ele olhava para as plantas e observava o retorno delas, mas ele ainda não tinha consciência daquilo. Estas inquietações, elas são vindas
justamente pelos impulsos do nosso nascimento humano. Quando nós somos fecundados, quando o Gênesis venceu e entrou no óvulo, e ele começou a dar os primeiros pulsos, nós entramos numa fase chamada biorritmo. Quer dizer, ritmos da vida. Nós entramos nessa fase. E cada pessoa entra nesse ritmo de acordo com o planeta que governa o seu ser conforme o dia do seu nascimento. Uns mais pulsivos, outros menos pulsivos, uns mais ativos, outros menos ativos. Ativos não quer dizer sabedoria, ações. E esses ritmos, ele nos acompanha. Ele conta os nossos dias, todos os dias, cada dia o seu ritmo biológico está em uma posição. São 4 governos, ou 4 ações: a física, o emocional, o intelectual e o psíquico. Essas 4 trabalham com a nossa natureza biológica. Às vezes, você levanta numa tristeza que parece que você vai morrer, que parece que você não quer mais a vida. E se você olhar no relógio biológico, existe o relógio biológico, você vai olhar lá, seu ritmo, o seu psíquico está em 0. E quando o seu psíquico está em 0, o seu emocional está aí com 5, 6. Os dois trabalham numa fase semelhante. O seu intelectual levanta. É o tempo que você é mais inteligente. Mas cadê a coragem? Porque o emocional está lá embaixo. Cadê a coragem? Você faria tudo de bom, negócio bom, viagem boa, mas o seu emocional está lá embaixo, o seu psíquico está lá no 0. E você olha o seu físico, está perfeito, está com 80, 90. Quando você se anima, se alegra, está forte, você diz: agora eu vou fazer um bom negócio. Você vai olhar no seu relógio biológico, o seu intelectual está lá no 0. O seu emocional está lá no 90. E você vai e faz um negócio tão errado que no outro dia você queria morrer. Isso é, olha, vocês adquirissem, é fácil adquirir na internet um relógio biológico. Chama biorritmo. Você dá sequência nele, você sabe, ele conta os dias da sua vida. Você põe o dia que você nasceu lá, ele conta os dias da sua vida. Então vocês vão notar que o que mais trabalha em nós é a emoção. Nós vivemos mais pela emoção. E esse é o que mais
nos dá problemas. Todos os problemas nossos é vindo na alta emoção. A emoção, ela tanto parte para a alegria, como ela parte para a tristeza. Muita alegria é emoção. Emoção quer dizer ato de mover-se. Isso quer dizer que ela move os seus sentidos, move os seus 5 sentidos do espírito, move a sua imaginação, move a sua memória, move o seu raciocínio, move o seu afeto e move a sua consciência. É isso que é a emoção. Ela se organiza, se desorganiza, se reorganiza num processo contínuo e inevitável. Não tem jeito de você evitar. Amanhã você pode levantar triste. Depois da manhã você pode levantar com uma coragem tremenda. Ele trabalha como um relógio, como o pulsar do seu coração. Tic, 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 tic. Não é possível para a natureza humana ter uma emoção controlada, continuamente e prazerosa. Não existe, como muitos psicólogos pensam, em fazer equilíbrios emocionais. Não existe isso. Por causa da natureza. A emoção passa por inevitáveis ciclos diários. Ela simplesmente exercita o físico. E isto pouco se aproveita. Se nós pensar bem, a casa do luto é melhor mesmo da casa da festa. Salomão falou. Na casa do luto você tem um bom coração. Agora, Lucas 21, 25, nós estamos vivendo numa fase que os próprios cientistas estão perturbados. Eles estão tão perturbados que eles estão dizendo que os livros de Buda estão se cumprindo, os livros de Maomé estão se cumprindo, o Apocalipse está se cumprindo. Eles, como não têm uma religião, então eles apontam todos eles. Nostradamus está se cumprindo. Eles estão mostrando isso. Porque eles estão vendo a perplexidade do tempo, como Jesus falou em São Lucas 21, 25. Essa perplexidade do tempo, ela não é só do tempo, ela é do tempo e dos homens. Perplexidade do tempo e dos homens. Os psicólogos dizem que está havendo uma anomalia psíquica. Isto na linguagem científica quer dizer uma variabilidade de humor. As pessoas estão com os seus humores. Vocês entendem essa palavra? Eu não sei expressar de outra forma. Humor é o que em outra língua? O que é? Isso. Bem-estar, mal-estar. Então vocês veem que há uma variabilidade de mal-estar e de bem-estar. Esta variabilidade, nós estamos com um buraco negro de falta de ozônio. E o nosso cérebro exala, não sei se vocês entendem essa coisa, ele exala atributo. O que é de outra palavra? Ele expõe.
libera atributo. E esses atributos, quando o mundo está perfeito, o universo está perfeito, ele fica da atmosfera para baixo. E quando ele passa da atmosfera, ele faz anomalia na astronomia. Então os cientistas estão descobrindo isso, que esse mau humor, essa variabilidade de humor que o ser humano está tendo no mundo todo, porque não é num lugar, é no mundo todo, ela está entrando na área atmosférica onde os planetas estão sendo, porque eles passam por ondas, eles estão seguros, suspensos no nada, por ondas invisíveis, imaginárias, ou invisíveis, e esses pensamentos ruins e maus, e você vê que o homem só pensa em ganhar o mundo, em ganhar dinheiro, em tirar, em fazer, isso está dando uma anomalia na astronomia, que é um desequilíbrio periódico do movimento orbital dos planetas. Você vê o que o nosso cérebro faz? Mexe com os planetas. Pois é, vocês veem. Agora veja bem, Jó 9:24 diz que a terra é entregue nas mãos dos ímpios. A terra é entregue nas mãos dos ímpios. E nós damos graças a Deus por estarmos aqui nesse tempo. Nesse tempo que foi mencionado, que é ruim, que nenhum dos passados imaginaria que seria tão ruim como é. Nós temos a resistência maior de todos os existentes da Terra. Porque nós estamos com todas as químicas e os planetas e as influências magnéticas. Você vê todo mundo com o celular aí na mão, no bolso, todo mundo sob poder atômico. E nós estamos ainda vivendo os 80 anos que Deus determinou no Salmo. Nós somos o povo mais resistente. Aquele povo do passado não suportaria essa vida que nós estamos suportando. Eles não teriam matéria suficiente para isso. Agora veja bem, São Mateus 6,34, Jesus disse: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia seu mal. Nós temos que estar com esse tipo de crença. Nós temos que encarar o Pai Nosso. Nós temos que encarar o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ele prossegue dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vamos deixar o amanhã. É hoje. Aleluias. Glória a Deus. Basta cada dia seu mal. Se nós conseguíssemos anular o futuro,
para os nossos propósitos naturais, para os nossos propósitos humanos, naturais. Se você conseguisse dormir esta noite para si mesmo nesta noite, sem deitar imaginando no que você teria que ganhar amanhã ou comprar amanhã, porque nós vamos precisar de tempos assim, de anular os nossos sentidos, tirar as nossas imaginações, anular a nossa memória, tirar os nossos afetos, aniquilar a nossa consciência e deixar a subconsciência dominar, porque ela domina secreto. Aleluias! Entretanto, o profeta aqui ensina que a emoção mais saudável, quanto mais estável ela for, a tolerância é um atributo dos fortes e não dos fracos. A tolerância produz profunda estabilidade no campo da energia emocional. Só se constrói a tolerância se primeiro se construir a capacidade de compreender as limitações dos outros. Quanto mais uma pessoa for intolerante, mais será invadido pelos maus comportamentos dos outros. Posso repetir, né? Só se constrói a tolerância se primeiro se construir a capacidade de compreender as limitações dos outros. Quanto mais uma pessoa for intolerante, mais será invadido pelos maus comportamentos dos outros. Mais instável e angustiado será. O próprio princípio ocorre com a capacidade de perdoar. Aliás, o mesmo princípio ocorre com a capacidade de perdoar. Não é sinal de fraqueza perdoar, mas de grandeza. Só os fortes perdoam. Aleluias! Só eles conseguem ver o que está por detrás do comportamento do outro. A arte do perdão protege a emoção. Aleluias! Agora a maior batalha jamais pelejada, parágrafo 93. O profeta diz: agora nós temos sido treinados e penso que o problema conosco, os pregadores, é: que classe de pregação temos recebido? Deus está preparando nós para esta grande batalha. Tanto em Mateus capítulo 24, como em Daniel capítulo 12, a Bíblia diz que haveria o tempo de angústia sobre a terra. Como nunca o tempo de angústia sobre a terra houve. Como nunca tem havido antes. Esse tempo é o pior tempo. E nós estamos vivendo agora nesse tempo, diz o profeta. A cultura e a educação e demais coisas têm sufocado a palavra de Deus e têm aberto porta ao arrazoamento. A batalha é agora mesmo. E quem se parará firme? Veja, aleluia, diz o profeta. A batalha está a ponto de começar. Tudo está rugindo. Observe a tremenda oposição
que temos hoje. Porém, quem será como Davi para dizer: permita vocês que o filisteu incircunciso desafie aos exércitos de Deus vivo? Eu mesmo vou enfrentá-lo. Vocês notam uma coisa: ainda aí estamos meditando na vida humana, na primeira carreira. Nesta manhã, Deus quer que homens e mulheres que se ponham de pé e digam: eu tomarei ao Senhor em sua palavra. Eu tomarei o Senhor em sua palavra. Eu considerarei isto como a minha vida. Não importa quantos têm falhado, o que se passou, com quem aquele outro fez isso, isso não tem nada a ver. Todos vocês, Saul e os demais que têm medo dele, regresse ao seu devido lugar, porque o exército de Deus marcha para a frente. Amém? Estes são os homens de valor, de fé, homens de poder e entendimento. Não tem que ser muito sábio, muito educado, porém tem que ser canais. Logo tomará esses canais. E assim, esses canais, vocês entendem o que é esses canais? Brechas, caminhos, portas, onde entramos. Pela fé. Entramos para o novo nascimento. Entramos para o novo nascimento. E aí descobrimos uma outra carreira, ainda maior que a primeira. Depois que entrarmos nesse novo nascimento. Mas esse novo nascimento, para entrar nele, precisa um canal. E eu descobri, em 1971, com aquelas clarinadas, aquelas clarinadas, oh, clarinadas, descobri que o meu nome estava escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Eu descobri. E você também descobriu. Oh, meu Deus! Entrei para uma outra carreira, uma carreira mais difícil que a primeira, mais difícil que a primeira, porque na primeira ele não tinha sentidos para impedir, e nesta eu tenho sentidos para me atrapalhar. Aleluias! Glória, glória a Deus! Você já pensou o que é encontrar o seu nome escrito no livro da vida? Descobrir o seu nome escrito no livro da vida eterna, não é dessa vida humana,
Mas da vida eterna, da vida humana, eu conheci quando tinha 6 anos, quando comecei a escrever meu nome. Mas essa outra eu já era maduro, já era homem, quando descobri que o meu nome estava escrito no livro da vida do Cordeiro. E eu comecei a dar os primeiros passos da segunda carreira. E que carreira difícil. E que carreira problemática. Quantas vezes que nós pensávamos que na mensagem nós tínhamos uma vida regalada, satisfatória, boa, livre de problemas, livre de política, livre de inimigos, livre de aflições. Não, o diabo entrou nessa trincheira também. Aleluias! Mas Deus deu um sentido a nós ali naquela hora. Aleluias! Deus deu um 6º sentido para dominar os nossos 10 sentidos. E com esse sentido eu posso caminhar passo a passo. Somos gratos a Deus por termos 5 sentidos. Mas veja que de maneira nenhuma foram estes 5 sentidos dados a você para ser guiado a Deus. Eles foram dados a você para ter contato terreno. Porém foi-lhe dado o 6º sentido. E esse 6º sentido pertence somente ao cristão. É por isso que os outros não entendem, os outros não veem, eles não têm esse 6º sentido. Este 6º sentido trabalha secreto, ele te tira numa êxtase, ele te deixa você tolo, você fica paralisado em um lugar. E o 6º sentido trabalha. E você não sabe como foi resolvido aquilo. E Deus continua fazendo você dar alguns passos. Aleluias. Ele faz você dar mais alguns passos. Se você for olhar para os seus sentidos, você não entra na carreira. Você perde a carreira. E a carreira também é 1 por 1 milhão. Aleluias. Se ali era 1 por 1 milhão, na primeira corrida você venceu. De 1 milhão você venceu. Você chegou lá primeiro. A corrida 1 por 1 milhão, ela está também na segunda carreira. Oh Deus, Deus eterno, aqui tem uma quantidade de gentes, e sabemos que é 1 por 1 milhão. Você deve deixar os seus sentidos voarem fora de você agora, eliminar eles, e deixar o seu sexto sentido dizer: eu sou um deles, eu quero chegar lá, eu não posso
posso parar. Aleluias! Eu não posso parar. Eu tenho que prosseguir. Aleluias! Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh Deus, ajuda-nos nesta noite. Nós precisaríamos entender estas coisas. Aleluias! 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 Glória a Deus! Vamos ver aqui esse estado que Jó estava, como ele estava naquele estado tão confuso. Mas nós vemos o profeta desta era falando aqui, na mensagem, o estado físico, parágrafo 27. O Jó não sabia disso, e nós sabemos. Mas as suas almas foram criadas antes da fundação do mundo. Quando Deus criou o homem em sua própria imagem, espírito de homem, não um homem em sua própria imagem, mas o homem em sua própria imagem. Vê? Então ele os fez macho e fêmea antes que jamais tivesse um homem no pó da terra. Gostaria que tivéssemos uma chance nesta noite para tomar o nosso tempo e voltarmos atrás com aquilo. Somente veja como Deus agora está no meio do curso, mas quando você vê, isto vem adequadamente com o curso. O curso é o processo que nós estamos nele, o processo que nós estamos nele de redenção, de retornar essas duas coisas difíceis, esses dois rebeldes, esse corpo e esse espírito, e essa alma que Deus criou está batalhando dentro de nós de forma avançada. Ela te traz estresse, ela te traz problemas, ela te traz tristezas, ela te traz dificuldades para viver, ela te traz sofrimentos, porque você não pode mentir, ela não te deixa mentir, ela não te deixa roubar, ela não te deixa falar mal do outro, ela não te deixa você fazer coisas nenhuma ruim, porque ela está carregando esses dois para chegarem juntos, santos e irrepreensíveis diante de Jesus, naquela hora. Aleluias! Ela não foi criada agora, ela foi criada antes da fundação do mundo. E quando Jó estava ali naquela hora de desespero, naquela aflição, veja, ele viveu todo o tempo dele, com certeza, viveu muito tempo de emoção, alegria. Ele era homem grande, possibilidade, ensino para os jovens, homem rico. Ele tinha uma grande emoção, mas essa emoção veio ao inverso. Quando você tem alegria, espera tristeza. Quando você tem tristeza, espera alegria. Ela vem, ela mesmo se descontrola, ela se desorganiza, depois ela reorganiza. E Jó estava naquele momento cruciante, e foi ali que nós ouvimos quando aquele grande homem Jó, parágrafo 80, mensagem ouvi, mas agora vejo, nós vemos esse grande homem Jó
Recorde, Jó não tinha nenhuma Bíblia para ler no seu dia. Não, ele simplesmente foi pela inspiração. E ele era um profeta, quem a palavra do Senhor chegava. E ele tinha somente que ser inspirado, porque ele conhecia sua posição, que ele era um profeta de Deus. Ali a única coisa que tinha que acontecer era a inspiração atingi-lo. Então ele sabia que o que ele dissesse aconteceria, porque isto era por inspiração. 88. Agora, quando isto é revelado a você, como você mesmo tem recebido a promessa de Deus, a inspiração vencendo cristãos, isto lhe atinge, e você não precisa nem mesmo de ir na fila de oração. Não, a única coisa que você precisa é um coração aberto quando toda a mecânica estiver pronta, e deixar a inspiração entrar. Então nada pode mudar a sua mente. Você tem isso fora ali, não adianta nada. Agora veja, Jó sabia que isso ia acontecer, e ele sabia que Deus lhe havia dito aquilo, que ele era justo. Mas eles fizeram dele um pecador. Isso assim ele esperou, então, pela inspiração. Satanás entrando em todo o povo, e ele chegou, seus confortadores, os assim chamados, e os acusaram, mas ele não moveu nem um pouquinho. Mas quando a palavra de Deus se tornou vindicada a ele, ele tinha ouvido falar de Deus. Ele tinha ouvido falar de Deus em seus ouvidos. Porém, um dia sentado ali num lugar baixo, e quando ele estava sentado ali, todos os acusavam, até mesmo a sua esposa lhe dizia que ele estava errado. Ele raspava suas feridas, e ele o desceu e repreendeu por ser egoísta, na maneira que ele estava acusando a Deus. Ele não conhecia a outra carreira. Assim por diante. E Jó 38, aí chega Deus e diz para ele: onde estava tu quando eu fundava a terra? Onde você estava? Faze-me saber se tens inteligência. A inteligência humana não dava. Nada podia fazê-lo. Nada. Mas ele estava no estado mais baixo de todos os estados da vida humana, com tudo perdido, com esperanças perdidas. Enquanto você tem esperança humana, Deus deixa você esperar no seu humanitismo. Mas quando você perder as suas esperanças humanas, Deus fará o serviço que tem que fazer com você. Aleluias! Então naquela hora foi quando a inspiração atingiu. Aí quando o relâmpago começou a lampejar, os trovões começaram a soar. Então quando a inspiração atingiu o profeta, e ele levantou e disse: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! As clarinadas de novo, se nós pudermos ouvir. Eu sei que o meu Redentor vive, e nos últimos dias ele levantará sobre esta terra. Embora os germes comem a minha pele, destruirá o meu corpo, mas a minha carne eu verei, meu Deus. Aleluias! 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 Isso não sai da nossa alma. Os primeiros que ouviram isso há 40 anos atrás, eu ouvi esse som,
40 anos atrás, e Ele ainda está na minha alma. Este canal que me trouxe para um novo nascimento, eu creio que estou na jornada, e eu não quero ficar para trás, eu quero dar os meus passos. Aleluias! Nem que for de arrasto, eu quero chegar. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Amém! Amém! Aleluias! 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 Termina aqui. Orar aqui. Aleluias, gratidão, levante suas mãos e agradeça. Você está entrando na segunda carreira. É gratidão, é muito bom. Deus nos elegeu. Aleluias, glória a Deus, aleluias. A enfermidade desaparece, dificuldade, problema, tudo desaparece. Esse mundo desaparece, os sentidos desaparecem. Aleluias, ó Deus, te agradecemos, te louvamos, encomendamos ao Senhor, ó Pai, os enfermos, os abatidos, nossa vida toda está nas tuas mãos. Muito obrigado, ó Pai, obrigado, ó Deus, encomendamos tudo nas tuas mãos, pois o Senhor é tudo na nossa vida, o Senhor é a força da nossa vida. Aleluias, aleluias, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias, graças a Deus, graças a Deus, aleluias, graças a Deus. Meus irmãos, não perca a sua bênção, não perca a sua bênção aí fora. Amanhã estaremos reunidos aqui de manhã com os obreiros, à tarde, 3 horas da tarde, a partir das 3 da manhã, programação da mocidade aqui na frente, programação muito boa, não perca. E dê um abraço em quem está do seu lado, e Deus vos abençoe, em nome de Jesus.